Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E nos últimos dias, um caso envolvendo a Meta chamou a atenção do mercado de tecnologia e da segurança digital. Segundo investigações, hackers conseguiram assumir contas verificadas do Instagram ao explorar um sistema automatizado de suporte da empresa. Entre os alvos estavam perfis ligados à Casa Branca, à Força Espacial dos Estados Unidos e grandes marcas. O episódio reacendeu uma discussão importante. À medida que agentes de inteligência artificial ganham mais autonomia para executar tarefas, recuperar acessos e interagir diretamente com os sistemas corporativos, estamos criando novas portas de entrada para ataques. Para entender o que aconteceu, quais são os riscos envolvidos e o que empresas e usuários podem aprender com esse caso, o podcast Canaltech recebe hoje um especialista em cibersegurança. Você também vai conferir. Sony quer acabar de vez com as fotos estouradas no celular, Adobe quer deixar a IA cuidando da parte chata do trabalho criativo e a operadora está pagando dívida para convencer clientes a mudar de lado. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. O caso da Meta é um exemplo de como a inteligência artificial está deixando de ser apenas uma ferramenta de conversa para assumir funções cada vez mais estratégicas dentro das empresas. Se antes a principal preocupação era uma IA gerar informações incorretas, agora o desafio envolve sistemas capazes de tomar decisões, alterar dados e executar ações com impacto real sobre usuários e negócios. E para falar sobre esse cenário, eu converso hoje com Rodolfo Almeida, CEO da ViperX, startup especializada em cibersegurança que faz parte do grupo Defense. Ao longo da entrevista, vamos entender como o ataque aconteceu, por que ele acende um alerta para empresas que utilizam agentes de IA e quais cuidados são necessários para equilibrar inovação, automação e segurança. Quando a gente lê essas manchetes, parece que hackers simplesmente enganaram uma inteligência artificial e conseguiram assumir contas verificadas do Instagram. Mas, tecnicamente, o que aconteceu e como que esse ataque funcionou na prática? Na prática, né, a mecânica do ataque, né, não é realmente ali a inteligência artificial quebrando, né, a criptografia da Meta ou invadindo diretamente ali um banco de dados, algo nesse sentido, né? É mais a exploração de um fluxo, né, de um processo que a empresa tem para recuperação de conta, né? Se você perde uma senha, algo nesse sentido. Então, na prática, o atacante acionava o suporte automatizado, né, por IA agora, tentando redefinir o acesso, pedindo para trocar o e-mail mesmo de uma conta, e acabou que eles conseguiam fazer com que esse sistema enviasse mesmo um link de redefinir a senha ali para o e-mail que não estava originalmente associado àquela conta. E aí, né, a partir daí, se ela não tinha um duplo fator, né, que a gente sempre fala, bem configurado ali, o invasor acabava que redefinia a senha e assume o perfil. A mecânica mais ou menos é essa, né? Então, não é que a IA foi enganada, a questão é mesmo ali, ela estava conectada num processo que é sensível para a empresa, com a capacidade de fazer uma mudança real, né, na conta, essa que é a questão. Então o processo não tinha uma validação suficiente, seja por outro IA, seja por um ser humano ali, para impedir esse abuso, né? Acho que foram mais de 20 mil contas ali afetadas, né? Foi tenso. Uhum. E acho que o que mais chama atenção, né, que a gente não tá falando de uma IA inventando informações, né, ou gerando respostas erradas, né? A gente tá falando de um sistema automatizado participando de um processo que acabou comprometendo contas reais, né? E esse episódio mostra que a gente está entrando numa fase em que os riscos da IA deixam de ser apenas informacionais, assim, e passam a ser operacionais. Sim. O ponto, talvez, aí mais relevante, né? A gente falava de risco de IA ali no começo, generativa, vai dar uma resposta errada ali, alucinar, que era o nome, né? Uma informação errada, imprecisa, um texto mal escrito, né? A IA sempre tem aquele, não é isso, é isso. Mas agora a gente está vendo essa fase, a IA, ela não está só me respondendo, ela está conectada mesmo, dentro da empresa aqui mesmo, dentro de todos os clientes que a gente vê, dentro dos sistemas, dos fluxos, das tais das APIs, né, que conecta tudo a tudo. Então, quando ela pode executar uma ação mesmo, ali esse erro não é mais só da conversa, né, passa a ter uma consequência ali na operação da empresa, como a gente viu. Então, basicamente é isso, a gente está falando de conta real ali, comprometida, né, independente de quais foram ali, foram mais de 20 mil, essa mudança de patamar, né, em um ano a gente tem essa mudança. Então, não é mais mesmo essa parte, né? A gente fala o que ela tem permissão de fazer, a gente tá sempre buscando agora, né? IA tá fazendo o quê? Tá conectando aonde, né? Tem IA dentro de IA.
Então, passa a ser um outro Aham. nível mesmo, né? E é rápido, né? Nos últimos anos, né? Sim, sim, a gente tem visto também, né, uma corrida aí para todo mundo implementar esses agentes de IA em questão de atendimento, suporte técnico, recuperação de acesso, até relacionamento com o cliente. E na sua visão, as empresas elas estão avançando mais rápido na adoção da tecnologia do que na criação de mecanismos de governança e controle? Sim, sim, com certeza, sim. E diferente de antes, né? Antes vinha uma tecnologia nova, sei lá, né, o tal do Firewall, e demorava, a gente entendia, escrevia uma política, implantava, testava. E agora tá outro nível, assim, não teve como segurar a IA, né? Tem essa pressão por eficiência, por redução de custo, né? A gente vê aí uma série de demissões sendo feitas por causa disso, escala de atendimento que você falou. Só que é isso, geralmente a discussão da IA está vindo pela experiência, né, pela eficiência, ganho operacional e como tudo, assim, não pelo risco, né? Qual o risco que a gente tem? Pensa-se em risco, mas não aplica-se, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Ou a gente resolve mais chamados aí de atendimento, reduz esse tempo, diminui custo, mas o quão sério a gente tem que tratar também o quanto ele pode ser manipulado, como que a gente testa isso, né? Que permissão ele tem, o que ele pode executar. Então, acho que testar mesmo, e nessa linha, né, de quando a gente tenta abusar, digamos, desse fluxo, que é a palavra, é a questão, né? Então, tem que ter, eu sou muito a favor, né? Tem que colocar IA, o problema é quando que a gente coloca ali ela em processo realmente sensível, né? Então, antes de colocar ali, é pensar nos limites, responsabilidades, né? A gente tem que falar de papéis e responsabilidades, senão, né, vai ganhar eficiência, mas vai criar, com certeza, uma nova camada ali para o ataque, né? Uma nova superfície que a gente chama. E você falou, né, que muitas empresas enxergam esses agentes de IA como uma forma de reduzir custos e ganhar escala. Mas quando você olha para esses projetos desse tipo, qual que é o erro mais comum que as organizações estão cometendo ao automatizar esses processos, como você disse, né, sensíveis? Acho que ali na prática é basicamente a empresa pensar que está trabalhando, digamos assim, como um usuário com privilégio mesmo dentro da empresa, né? Então, se você colocar ali um chat para responder as perguntas, né, fazer um atendimento simples, ok, talvez o risco seja baixo, para não falar zero, mas aqui, né, nesse caso, e muitas das vezes ali, a gente está falando de realmente alterar cadastro, redefinir acesso, consultar bancos de dados, né, dados ali que a empresa às vezes é sensível, então outro tipo de risco, né? Então, basicamente, a IA passa a ser uma infraestrutura operacional da empresa. Então, essa questão é um dos erros, digamos assim, né? E outra, né? Definir o importante do urgente, né? O que são processos de baixo risco versus processos críticos, né? E talvez começar pelo começo para poder aprender com tudo isso, né? Então, vamos colocar ele ali para tirar dúvidas sobre horário de funcionamento, algo nesse sentido, e tratar ali a alteração, desativar uma autenticação, enfim, vamos tratar de outra maneira, vamos investir mais ali em todos os sentidos, né? Pensar mais e meditar sobre o tema, né? Então, acho que são ações ali que dá para a gente falar, para ter mais controle, digamos, né? O mesmo nível. E durante muito tempo, né, os criminosos focaram em explorar as vulnerabilidades de sistemas ou manipular pessoas por meio da engenharia social, que ainda existe muito, né? Mas agora a gente começa a ver casos também, né, em que o alvo da manipulação é o próprio agente de IA. Então a gente está diante de uma nova categoria de ataques. Como que você classifica? Eu acho que a gente está no evolução, né? A gente evoluiu, na verdade. Acho que a gente está nessa evolução das categorias que já tem, né? Engenharia social não é novidade, né? É um negócio que sempre existiu. O que eu chamei de abuso, né? Que a gente chama de abuso ali do fluxo do negócio, de regras de negócio, também não é novo, a gente sempre faz, né? Agora, o que basicamente é diferente é o alvo, que são os agentes de IA, e a escala, né? A gente está falando de robô, de automação. Então, antes, o fraudador, o criminoso tentava ali convencer uma pessoa no suporte ali para liberar, tinha uma questão ali que agora eu posso convencer milhões de agentes, né? Tudo automatizado, que está disponível 24/7, responde 24/7. Então, isso ligado, né, diretamente no sistema da empresa. Então, realmente cria um negócio perigoso ali, um ataque perigoso, né? Porque mistura a engenharia social, que a gente falou, com falhas de regra de negócio, de
de excesso mesmo de autonomia, né? Então, não preciso mais explorar ali, né, um negócio mais tradicional, né, uma vulnerabilidade mais tradicional. Então, posso avançar muito nisso. Então, a empresa, né, todas as empresas, assim, os clientes que a gente comenta, é isso, precisa começar realmente a testar esses agentes, como testa as aplicações, como já testam hoje os próprios sistemas ali críticos, né, da empresa. Então, basicamente é isso, ela tem que responder bem a IA e a gente tem que ver se ela tem esse risco aí de manipulação, né? Então, não tem jeito. E o Brasil está entre os maiores mercados da Meta e também é um dos países que mais adotam ferramentas digitais de atendimento, relacionamento. Quando uma empresa brasileira olha para esse caso que a gente está falando aqui, né, qual que é a principal lição que ele deveria levar para dentro de casa? Basicamente, ainda mais pelo que eu vejo, assim, né, que eu entendo ali do Brasil, a gente usa muito canal digital para vendas, né, para negócio. Então, acho que de alguma maneira, talvez em menor escala do que grandes empresas, mas tratar como ser um ativo crítico ali, né? Então, essas plataformas que essas pequenas médias empresas usam, né, para vender, atender cliente, divulgar produto, né? Então, acho que você perder esse canal afeta diretamente sua receita, que por consequência a empresa ali tem que ser perene, vai acabar afetando, né? Então, acho que ver isso como um problema próximo, né? Pô, foi sei lá, a gente sempre fala das Big Techs, né? Foi nos Estados Unidos, foi da Casa Branca, foi uma grande empresa ali que estão citadas nas notícias, mas é um risco que a gente pode trazer para a gente, né? Então, primeiro, acho que como eu protejo essas contas, né? E basicamente os controles são os mesmos que a gente sempre vem falando, né? Autenticação multifator, lá o duplo fator de autenticação, ou multifator de autenticação, controlar ali quem administra, né? Como que esses e-mails bem cadastrados, né? Os dados atualizados, né? Então, se for usar a IA ali, acho que tem que usar nos canais, né? Definir bem o que ela pode e não pode fazer sozinha, basicamente. Estamos falando de autonomia, né? Nesse contexto, assim, né? Então, acho que esse é o principal ponto. E quando a gente olha para os próximos anos, você acredita que casos como esse tendem a se tornar mais frequentes? E qual que será o maior desafio para a gente equilibrar, né, essa automação que a gente está falando com a experiência do usuário, com segurança? Eu acho que sim, vai aumentar definitivamente. E aí eu acho que é aquela briga de gato e rato, né? Pensar onde as fraudes, o que o atacante vai colocar ali, ou vai tentar procurar, digamos assim, né? Então, quanto mais a gente conectar, mais agentes de IA ali estiverem conectados ao sistema, maior vai ser o interesse, né, do criminoso em testar esse limite, né? Então, quando a gente fala do atacante, do fraudador, é isso, ele testa esse limite ao máximo. Então, o desafio acho que vai ser encontrar esse equilíbrio entre a automação, né, que a gente consegue fazer, a experiência do usuário e a tal da segurança, né? Eu sou um cara de segurança, então desse tripé, assim, dessa tríade, eu acho que é um ponto importante. Não dá para colocar ali validação também em tudo, senão não adianta nada, não ganhamos automação, não ganhamos escala, mas também não dá para deixar o sistema arregaçando, tomando todas as decisões ali críticas sem controle, né? Então, ir liberando, né, e calibrando esse risco sempre, né? Então, vamos colocando ali nas ações mais simples, né, que ela pode fazer, a IA faz sozinha, e depois, para algumas outras coisas, a gente pesa, né, essas autenticações que a gente comentou, né, aprovação mais humana, enfim, né, como é que a gente pode trabalhar, daí não dá essa mentalidade, né? Então, o que a IA pode fazer sozinha, né? Acho que essa é a pergunta. Rodolfo, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar sua visão sobre um tema tão atual e importante. Eu acho que casos como esse ajudam a mostrar que discussões sobre inteligência artificial é muito além da tecnologia. Passa também por segurança, governança e responsabilidade. Fica o convite para você voltar para a gente conversar mais. É isso, bora. Valeu, Fernanda. E vamos agora para o Giro de Notícias. A Sony apresentou um novo sensor de câmera para celulares que promete acabar com um problema comum nas fotos: as imagens estouradas por excesso de luz. A tecnologia consegue preservar detalhes tanto nas áreas mais claras quanto nas mais escuras da cena. O novo sensor também melhora fotos noturnas, reduz borrões em objetos em movimento e permite gravação de vídeos em 4K com HDR. Segundo a Sony, tudo isso acontece graças a um sistema capaz de armazenar o excesso de luz capturado durante a foto. A novidade coloca a empresa à frente da Samsung em uma tecnologia que pode elevar ainda mais a qualidade das câmeras dos próximos smartphones.
A Adobe anunciou novas ferramentas de inteligência artificial para o Premiere Pro e o Illustrator, com uma missão bem clara: assumir o trabalho mais repetitivo para que criadores possam focar no que realmente importa, a criatividade. Os novos recursos ajudam a automatizar etapas de edição de vídeo, organização de cenas, ajustes de imagem e criação de elementos gráficos. As novidades fazem parte da expansão da plataforma Firefly, o ecossistema de IA da Adobe. A proposta não é substituir profissionais, mas acelerar processos e aumentar a produtividade de quem trabalha com design, vídeo e produção de conteúdo. E uma operadora dos Estados Unidos está oferecendo um incentivo inusitado para conquistar clientes: pagar até R$4.000 em dívidas de smartphones para quem fizer a portabilidade do número. A campanha da T-Mobile cobre valores pendentes de aparelhos financiados em operadoras concorrentes e faz parte de uma estratégia cada vez mais agressiva para atrair novos usuários. O processo é totalmente digital e inclui a transferência do número de telefone. A iniciativa mostra como a disputa no mercado de telecomunicações está indo além de planos e benefícios, chegando até a quitar dívidas dos clientes para incentivar a troca de operadora. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de João Melo, Viviane França e Bruno Bertonzin. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Liv Estraza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!